Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando negamos a nós mesmos, estamos mais perto do céu, mais perto de Jesus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Talvez você esteja se perguntando, mas por que negar a mim mesmo? Porque quando nós não conhecemos ao Senhor, nós temos dentro de nós um sentimento que a nossa vida é algo bom e que nós temos todo o controle da situação. E na verdade, isso não é a verdade. Nós somos escravos. Nós não conseguimos fazer as coisas que gostaríamos. Por isso nós fazemos tantas promessas para Deus e descumprimos. Por isso nós criamos planos e não conseguimos realizá-los. Por isso nós fazemos promessas que nunca se realizam. Por isso nós mentimos, por isso nós enganamos. Porque o bem que nós pensamos, nós não conseguimos realizar. E isso acontece em todas as pessoas. Pode ser o seu pai, pode ser a tua mãe, pode ser o teu filho, pode ser o teu professor, pode ser o teu político de estimação, pode ser qualquer coisa nessa vida aonde não existir a presença de Deus, onde a pessoa não negar a si mesmo, esse comportamento ele vai ser existente. Não é uma questão de querer, não é uma questão de vontade, não é uma questão de caráter, não é uma questão de estudo, não é uma questão de dinheiro, de classe social, nada. Então esse controle que nós pensamos que nós temos, nós não temos. Então eu preciso colocar dentro da minha cabeça a primeira coisa: eu sou o pecado, eu sou o mal, eu sou tudo aquilo que não presta que existe no mundo, sou eu. Na minha carne o bem não habita, nós nascemos já no pecado. Então não adianta você querer imaginar as coisas, porque no fim não é o que as pessoas falam, no fim é o que as pessoas fazem. Se você sofre por alguém, não é pelo que ela fala, muitas vezes é pelo que ela faz. Dói mais ainda quando ela fala e faz. Mas quando nós temos a ausência do comportamento, machuca muito mais. É como se você vê uma pessoa dizendo: olha, eu te amo, mas você não consegue encontrar no comportamento dela nenhuma atitude que demonstre isso. Tua cabeça entra em confusão. Quantos relacionamentos a pessoa não fica lá: não, mas eu gosto de você, não, mas eu quero estar com você, não, mas... E não tá. E não é. Não tem um momento agradável, não tem nada, é só cobrança e briga. Como que isso pode ser definido como relação? Como isso pode ser chamado de amor? Então, Jesus, ele nos ensina através da palavra o que nós somos e o que nós podemos ser ao lado dele. Se a gente vai lá em Romanos 7, versículo 18 e 20, a palavra do Senhor lá diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então aqui ficou uma explicação muito clara e muito rápida de por que a minha vida ela não dá certo longe de Deus. Porque enquanto o pecado continuar habitando em mim, participando da minha vida, a minha cabeça ela vai ter um pensamento e o meu comportamento vai ter outro. Então a liberdade que às vezes a gente pensa que tem na cabeça, ela não reflete no nosso comportamento.
nós não temos o controle sobre o nosso corpo. Você acha que uma pessoa que ela come demais, ela gostaria de comer demais? Uma pessoa que ela bebe demais, fuma demais e tudo que faz demais que faz mal, você acha que ela gostaria de ser assim? Você acha que ela come por ansiedade, porque ela quer comer? Não, eu quero comer. Você acha que ela olha no espelho depois e se sente bem, se sente feliz? Nossa, parabéns, parabéns. Não sente. Só que não é uma questão de escolha, porque dentro da cabeça dela, ela tem uma vontade. O problema é que dentro do corpo dela, o pecado é muito maior do que essa vontade. Então a gente acaba muitas vezes se entregando, achando que não tem mais jeito. Principalmente quando nós diminuímos o mundo espiritual. Achando que ele não existe, achando que é coisa de fanático, achando que nós não precisamos alimentar a nossa alma e o nosso espírito, nos achando melhor do que realmente somos. No começo, quando eu comecei a me converter, eu lia sobre isso, sobre o pecado e sobre... Não, mas eu pensava, mas eu não sou ruim desse jeito. Não, tem gente que é muito pior do que eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada assim. Não, bicho, não é assim não. Enquanto eu negava isso, a minha vida ela não ocorria transformação. Porque enquanto nós não aceitamos isso, nós não damos permissão para Jesus dizer assim, Jesus, vem fazer a tua obra em mim. Vem purificar, vem limpar, vem fazer, faz aquilo que for necessário. Tira o eu e enche de você para que boas coisas possam acontecer. Porque quando era só o eu, só o meu, só tinha tristeza, só tinha depressão. Então assim, eu já tinha certeza de uma coisa, que o bem não estava em mim. Porque se ele tivesse, eu não estava naquela condição há tanto tempo. Então para mim, quando eu li esse versículo, para mim foi muito fácil entender e aceitar. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Se nós temos algo bom, vai estar na onde? Vai estar no espírito, não vai estar na carne. Porque dentro da nossa carne só tem aquilo que nós fazemos e nos arrependemos. Por quê? Tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. E aqui está a explicação de por que às vezes uma pessoa ela faz uma promessa ou ela fala alguma coisa e depois ela não consegue cumprir. É uma nítida e clara confissão de que Jesus não está na minha vida. Eu não neguei a mim mesmo, eu não aceitei quem eu sou. Paulo ele fala, eu sou o pior. Eu também falo, eu sou o pior, cuja graça de Deus me alcançou. Então quando nós nos colocamos no nosso lugar, tomamos consciência da gravidade do que existe dentro de nós. O pecado é uma doença que ele precisa ser descoberto. Porque por mais que você negue, ela está dentro de você e está dentro de todas as pessoas. E é justamente ele que tem influenciado a sua vida e os teus pensamentos. É ele que tem dado permissão para o mal agir na tua vida através de você. Por isso que você faz as coisas e fica aí muitas vezes remoendo, pensando, se sentindo mal. Você não está cansado já de viver desse jeito? Então você precisa aceitar que dentro de você não habita o bem. E o mais engraçado é que às vezes eu vejo pessoas tentando defender pessoas, dizendo, ele era uma pessoa tão boa. Não, mas ele era bom sim. Bom é somente com Deus, dentro de nós não habita o bem. Se a pessoa não tem Jesus, não tem como você falar isso e isso ser uma verdade. Isso pode ser uma vontade, um desejo, mas não se sustenta. Não se sustenta. Se nós pudéssemos fazer o bem sem Deus, para que existiria Deus? Se nós pudéssemos amar sem Deus, para que Deus se diria ser o amor? Então nós temos que acreditar nas coisas como elas são, porque desejar que algo seja não vai transformar aquilo. Por mais vontade que às vezes você pense, nossa, mas eu tenho vontade disso e daquilo, não vai rolar, não vai dar certo. Quantas relações você já não teve? Quantas durou? Quantos amigos já não teve? Quantos permaneceram? Quantas oportunidades já não bateram na tua porta? Quantas ficaram? Então você vai olhando que tudo que Deus dá para você, você destrói. E ainda continua achando que o problema são as pessoas. Não, o problema somos nós.
E a palavra deixa claro: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero. Então, se eu já pratico aquilo que não quero, como que eu estou controlando? Se eu estou fazendo o contrário do que eu desejo? Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. E fica claro entender por que Deus ele consegue nos compreender e nos perdoar. Porque Ele sabe que dentro de nós não existe o bem e que nós precisamos dele. Nós somos dependentes de Deus, não apenas nos momentos de dificuldade, mas em todos os momentos. Se você pensa que você recebesse a graça que você tanto quer, que Deus abrisse as portas para você, porque você quer um trabalho, uma família, um marido, quero ter filho, quero isso, quero aquilo, é só querer. Então beleza, você pode querer o que você quiser, não tem nada de errado disso. O problema é que você achar que se você conquistasse essas coisas, você acha que os teus joelhos deixariam de dobrar? Você acha que você deixaria de ler a Bíblia todos os dias, de ouvir louvores, de adorar o Senhor, de honrar o Senhor? Não! Então não acha que isso, como se isso não acontecesse, fosse um fardo que você precisa carregar até que aconteça. Estou passando pela tribulação. Você não está passando por nada. O mal já está em você. O que você está sentindo é você mesmo. O que você vai vir a sentir é a presença de Deus. Então a própria graça é a presença de Deus. E não você conquistar aquilo que você imagina que você precisa. Então nós precisamos renunciar ao pecado, sair dessa escravidão. E como eu faço isso? A primeira coisa é aceitando quem eu sou. Eu sou o mal. Eu preciso me arrepender das coisas que eu fiz. Ao invés de ficar colocando a culpa em alguém, eu coloco a culpa em mim. E eu olho a outra pessoa e também consigo reconhecer que o mal está dentro dela. Então fica muito mais fácil de eu perdoar, porque eu também preciso do mesmo perdão, porque dentro de mim eu também preciso dessa cura. Então como eu posso condenar outra pessoa de fazer as coisas que eu também não fiz? De ser como eu sou? A diferença é que uns conseguem se arrepender antes, outros se arrependem depois, outros nunca vão se arrepender. E não cabe a mim defender essas pessoas que não se arrependeram, porque cada um precisa ter o seu próprio encontro com Jesus. Por isso que não adianta eu ficar pedindo oração para que uma pessoa se converta. Eu tenho que dar as oportunidades para que ela receba a palavra de Deus e ela aceite, porque ela precisa negar a si mesma. Mas o que será que Jesus diz? Será que Ele pede para mim negar a mim mesmo? Será que é isso que Jesus pede? Negue a si mesmo? Será que é assim que funciona essa vida? Será que nós não devemos obedecer os desejos da carne, mas sim os desejos que vêm do Espírito? Vamos lá ver. Se a gente vai lá em Marcos 8, versículo 34 a 36, a palavra do Senhor ela diz assim: E chamando a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Pois o que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Primeira pergunta: quem está dizendo essas palavras ou quem disse essas palavras? Foi Jesus. E o que Jesus ele está pedindo? Primeiro, ele chamou a multidão para perto de si. E é isso que Jesus está dizendo: olha, venham para perto de mim que eu preciso dizer algumas coisas para vocês. Você quer me seguir? Você quer ser meu seguidor? Você quer ser meu discípulo? Você quer ser meu filho? Você quer viver perto de mim? Você quer? A primeira pergunta é um desejo. Você quer? Você quer? Isso nós podemos desejar, isso nós escolhemos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me.
Então eu vou ter que carregar esse problema, porque dentro de mim o pecado ele sempre vai existir. Sempre que eu abrir uma brecha, sempre que eu discordar de Deus, sempre que eu não aceitar, sempre que eu não negar a mim mesmo, ele vai aparecer para tentar me dominar. Sempre, sempre. É a mesma coisa que uma pessoa que ela teve problema com droga. Sempre ela vai ter que ficar vigilante, sempre ela vai ter que ficar esperta, sempre ela vai ter que ficar alerta, porque o problema ele sempre vai estar ali. Só que ela tem a opção de negar aquilo todos os dias e tomar a sua cruz e carregar aquilo. Cada um vai carregar a sua cruz, cada um tem uma dificuldade diferente em uma área diferente, cada um vai negar muitas vezes uma parte de si diferente. Mas é preciso que isso seja feito para que nós possamos seguir a Jesus Cristo, para que nós possamos renunciar o mal que está dentro de nós. Porque se você não fizer isso, você sabe o que vai acontecer? Você vai perder a tua vida. Porque, assim como diz lá em Eclesiastes, o que adianta o homem viver 1000 anos se não puder gozar um dia de felicidade? Imagina você viver 1000 anos de tristeza. Será que era melhor estar vivo? Por que algumas pessoas sentem a necessidade ou a vontade de querer tirar a própria vida? Porque não existe felicidade nelas. Ela sente o mal todos os dias atuando e ela pensa, poxa, mas eu queria ser diferente, mas não consegue fazer diferente. Mas eu queria ser diferente, mas não consegue fazer diferente. E aí nessa loucura inteira que acontece, o que ele faz? Ele vai procurar um refúgio. Vai beber, vai se drogar, vai se prostituir, vai fazer alguma coisa, vai comer, vai tentar mudar o pensamento para tirar essa neura de dentro da cabeça. Mas daqui a um pouco o problema está lá de novo. Todos os dias lembrando que ele não é capaz de fazer sozinho. Não é capaz. E quando nós seguimos a Jesus, dá uma impressão contrária. Que ele está me proibindo de fazer todas as coisas. Ah, mas eu vou seguir essa vida de crente aí, não dá certo não, mas eu não posso fazer nada. Ué, você só toma um remédio porque você está doente. Se você não estiver mais doente, você não toma mais remédio. Ah, mas que remédio? A bebida é um remédio. Você bebe para se sentir feliz. Por quê? Porque você se sente triste. Ué, ô louca, é. E se você se sentir feliz, você precisa beber? Não. Você se droga por quê? Ah, para ficar loucão. Não. Porque você não consegue aceitar a tua vida, a tua história, a tua origem, as coisas que aconteceram. E na maior parte do tempo, o que nós não conseguimos aceitar é a falta de amor. Porque nenhuma pessoa ela vai num psicólogo para reclamar que não teve um carro, uma camiseta ou um celular. Ela vai para reclamar das pessoas que não amaram ela. Ela vai para reclamar dos momentos em que faltou atenção, faltou carinho, compreensão, faltou alguém perceber que sem Deus nós não fazemos nada de bom. E não adianta a gente esperar de outra pessoa isso. Ai, porque meu pai, teu pai é cristão? Você já viu teu pai ler na Bíblia todo dia? Você já viu tua mãe ouvir louvor? Frequentar a igreja é o de menos. De menos, de menos, de menos. Se você comesse uma vez por semana, o que aconteceria com a tua vida? Você tem um espírito. E Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então por que nós comemos todos os dias mais de uma vez por dia? Porque é necessário. Nosso espírito também é necessário. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvará. Então aquilo que parece que nós estamos perdendo a nossa vida, porque nós negamos a nós mesmos, nós estamos salvando a nossa vida. Agora aquele que vive a sua vida achando que está abafando, está perdendo. Está perdendo. E aí Jesus ele faz uma pergunta. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta você conquistar o mundo inteiro? O dia que você morrer, você vai levar alguma coisa? Perdeu a sua alma. E às vezes você não precisa nem morrer, você já perdeu a sua família, já perdeu a sua juventude, já perdeu um monte de coisa. Porque ficou tentando conquistar o mundo inteiro. Esqueceu de conquistar a si mesmo e está tentando salvar o planeta. Salvar a família, salvar o mundo, salvar todo mundo. Quem salva é Jesus. E quando nós negamos a nós mesmos por amor a Deus,
por amor ao Evangelho. Isso salva a nossa vida. Isso nos faz ganhar o mundo inteiro, porque nós ganhamos o mundo preservando a nossa alma. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que você poderia dar da sua vida para ter a sua alma de volta? Nada. Por isso é individual a salvação. Cada um precisa se haver com Deus, se arrepender. Cada um precisa negar a si mesmo. Muitas vezes aprender com Jesus tudo aquilo. Por isso que eu falo, leia a palavra de Deus. Mesmo que no começo você não consiga entender muitas coisas, leia a palavra de Deus. Lembra sempre que cada carta tem um contexto e que muitas vezes as religiões elas vão subtrair o contexto para poder querer colocar algum tipo de interesse em alguma coisa. Que a gente tem que entender que lá no começo de tudo, existia uma pessoa também que a gente não conhecia o coração e o interesse dela. Mas dentro da palavra de Deus está tudo preservado. Então, se você quiser confiar em alguma coisa, confia na palavra. Leia, deixa que o Espírito te revele, te ensine, vai orando, vai pedindo entendimento, e aí sim a sua vida ela vai sendo transformada e modificada pelo Espírito Santo. E aí já não vai mais ser aquele desejo de fazer o bem, e quando vejo é o mal, vai ser o contrário. Você vai fazer o bem porque você negou o mal que está em você. Porque enquanto você não nega o mal, enquanto você não aceita que vive na escuridão, a escuridão vai permanecer em você. Por que Jesus vai vir te salvar se você acha que você não precisa de salvação? Se você quer medir a tua vida por outra pessoa que está tão entrevada quanto você. Então não adianta eu ficar querendo condenar os outros. O dia que eu parar de buscar, eu vou voltar a ser o mal, e é assim. Eu tenho que buscar todo dia, eu tenho que negar a mim todos os dias, eu tenho que tomar a minha cruz todos os dias, eu tenho que fazer o bem todos os dias, ler a palavra todos os dias, ajudar a evangelizar, tenho que pedir perdão. Tenho que negar o mal, negar todas as coisas. Olha a oração que a gente faz todos os dias no começo do devocional, é sempre a mesma, sempre os mesmos pedidos, pedindo perdão. Perdão, porque só Deus pode nos perdoar, e quando nós somos libertos do pecado, aí sim nós podemos realizar algo bom, sentir algo bom, viver algo bom, poder ver Cristo trabalhando na vida de outras pessoas, trabalhando também na nossa vida. Sem isso não adianta. Então, se você não negar os teus sonhos, que você sonhou longe de Deus, se você não negar tudo aquilo que você pensa que construiu longe de Deus ou conquistou, isso daí não vale nada. Isso daí você não pode trocar tudo isso daí que você não vai conseguir a tua alma de volta. E é por isso que você não se sente bem. É por isso que mesmo você tendo muitas vezes tudo, você se sente como se não tivesse nada. É por isso que você se trata, é por isso que você tem depressão, é por isso que você vive triste. É por isso. Simplesmente por isso. Não é por nenhum outro acontecimento, é porque você está tomando consciência que depois de tanto tempo existe alguma coisa de errado com você que você não conseguiu entender. Que você achava que era a falta de alguma coisa, mas não é a falta disso, é a falta de Deus. Na minha vida foi assim. Se hoje eu anuncio essa mensagem todos os dias de forma gratuita, foi porque isso abriu os meus olhos e isso merece ser divulgado para todas as pessoas. Quando você compartilha esse devocional com alguém, você está ajudando outras pessoas a sentirem o mesmo bem que você sente gratuitamente. Talvez você receba esse devocional de uma lista de transmissão do WhatsApp e às vezes a pessoa não manda. Se você olhar na foto, tem um telefone. Pede para se cadastrar na lista de transmissão do WhatsApp, você vai receber todos os dias. Todos os dias vai estar lá. E eu garanto para você que se você honrar a Deus todos os dias, Deus vai honrar muito mais você. Porque é impossível a gente estar na presença de Deus e não sofrer transformação, não sofrer mudança e não encontrar a felicidade, o amor, a paz, a alegria, o autocontrole. E o mais importante, encontrar Jesus e a salvação. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Todos vocês. Todos. Que a graça de Deus ela possa nos alcançar. Que o amor de Cristo ele possa nos envolver
e que nós possamos entender que é negando tudo aquilo que vem da nossa carne, negando tudo aquilo que vem dos nossos pensamentos, é perdoando as pessoas, é aceitando que todos nós falhamos, que todos nós somos pecadores, que todos nós não temos o controle da nossa vida como nós imaginamos. É olhando com a mesma misericórdia que nós gostaríamos que Deus nos olhasse, que nós vamos encontrar a paz, mesmo no meio à guerra. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.